Você já ouviu falar de um homem que desafiou um programa de TV e venceu mais de US$ 100.000 apenas com a mente? E se eu te dissesse que ele fez isso memorizando o impossível e quase destruiu a própria vida diante das câmeras? Prepare-se para conhecer a história real do homem que enganou a sorte. Se você ama histórias incríveis como esta, inscreva-se no canal e não perca o próximo vídeo. Em 1984, um homem decide participar do famoso programa de TV Press Your Luck. Apaixonado pelo show, ele embarca em uma jornada de 3 dias a pé, saindo de Ohio rumo à Califórnia. Leva consigo um prato de lembrança com o mascote do programa, um presente para o produtor Bill. No dia a dia, ele trabalha consertando aparelhos de ar-condicionado e, durante o verão, dirige um caminhão de sorvete. A audição, porém, sofre uma reviravolta. A assistente Sylvia percebe que o homem usou um nome falso. Ele havia ocupado o lugar de outro competidor que chegou atrasado. Seu verdadeiro nome é Michael, e por isso é imediatamente expulso. Bill lamenta, pois viu algo especial nele, mas o diretor de elenco, Chuck, não hesita. Não podemos colocar um esquisito na TV. Enquanto discutem, um barulho chama a atenção. Bill olha pela janela e vê Michael tentando dar partida em um velho caminhão de sorvete, estacionado em frente ao estúdio. Impressionado com a persistência do homem, Bill muda de ideia. Diz para ele se limpar e voltar na manhã seguinte. Determinando a impressionar, Michael vai a um brechó, compra uma jaqueta usada, arranca um botão e convence o caixa a lhe dar desconto. Depois, em casa, costura o botão de volta. Na manhã seguinte, Sylvia conduz Michael e outros candidatos por um tour no estúdio. Eles passam pelos sets falsos até chegarem à área do game show. Michael tenta espiar os bastidores, mas Sylvia o puxa de volta rapidamente. Enquanto aguardam, assistem a uma gravação anterior. Finalmente, Sylvia escolhe Michael e 2 outros competidores para subirem ao palco. Lá, encontram o apresentador Peter e o carismático mascote. O público aplaude com entusiasmo quando o trio toma seus lugares. Peter brinca com eles e explica as regras. Responder corretamente às perguntas rende giros no painel premiado. Jenny acerta a primeira. Michael se atrapalha na segunda e Ed leva a terceira. Na 4ª rodada, Michael finalmente acerta e respira aliviado. Após um breve intervalo, começa a fase principal. Um painel luminoso exibe prêmios piscando rapidamente, e o jogador deve apertar o botão no momento certo para parar a luz. Michael é o primeiro. Consegue 2 bons prêmios, os 2.000 Harleys e mais os 1.500 Harley. Mas no terceiro giro, acerta o temido mascote e perde tudo, soltando um palavrão no ar. A produção fica em pânico, pois não pode exibir isso em rede nacional. Bill, preocupado, o repreende. Michael se desculpa. Enquanto os outros jogam e acumulam mais de 4.000 Harleys, ele observa atentamente o painel, começando a perceber algo que ninguém mais notou. Durante o intervalo seguinte, Sylvia leva os competidores até o banheiro. Michael, visivelmente nervoso, implora para fazer uma ligação, dizendo que é o aniversário de sua filha. Sensibilizada, Sylvia concorda, mas ninguém atende do outro lado da linha. Frustrado, Michael solta alguns palavrões, chamando novamente a atenção da equipe. Quando o programa retorna, é a vez dele jogar novamente. Ainda em último lugar, Michael decide arriscar. Ele pressiona o botão com precisão milimétrica e cada giro parece guiado pela sorte, ou talvez algo mais. Em poucos segundos, acumula mais de $13.000 e ainda ganha giros extra. A plateia vibra e Bill, o produtor, sente orgulho de ter lhe dado uma segunda chance. Mas Michael não quer parar. Ele ignora o conselho do apresentador Peter, que o alerta sobre o risco de perder tudo, e continua jogando sem hesitar. Giro após giro, ele soma prêmios e dinheiro, ultrapassando os $28.000, um novo recorde no programa. O público vai à loucura, mas a produção começa a trocar olhares preocupados. Algo naquela sequência de acertos não parece natural. Bill, inquieto, pede um intervalo comercial e chama Peter ao seu escritório. Enquanto isso, as maquiadoras cuidam dos competidores e Michael tenta convencê-las a sair para comemorar. Convite que elas rejeitam com um sorriso desconfortável. Na sala de produção,
Bill e sua equipe discutem o comportamento de Michael. Eles pedem que Peter tente desestabilizá-lo, mencionando as chances estatísticas de perder. Assim que as câmeras voltam, o apresentador segue o plano. Ele fala sobre jogadores que ficaram confiantes demais e acabaram com as mãos vazias. Faz piadas sutis, tentando deixar Michael nervoso, mas nada funciona. Michael segue firme, determinado e impassível. Desesperado, Bill liga para Chuck, o diretor de elenco, e pede que investigue o passado do competidor. Chuck vasculha o formulário de inscrição de Michael e descobre que está quase vazio. Apenas um número de telefone, o próprio número do programa. Ao lembrar do velho caminhão de sorvete, ele corre até o estacionamento e o encontra. Espiando pela janela, vê pilhas de documentos, identidades falsas, placas de carro e fitas de vídeo. Com a ajuda de um segurança, força a entrada e recolhe o material. Enquanto isso, no palco, Michael já ultrapassa os $40 mil, deixando todos em pânico. Chuck volta correndo, examina as fitas e percebe que não são gravações comuns. São episódios antigos do programa, estudados em detalhes. Michael havia memorizado os 5 padrões fixos do painel de luz. Ele não contava com a sorte. Ele decifrou o sistema. Quando Chuck revela isso a Bill, o produtor fica horrorizado. Ele finalmente entende. Michael não era um azarão. Era um gênio da manipulação. A sequência vitoriosa de Michael parece interminável. Os outros competidores mal têm chance de jogar. Enquanto Sylvia está ocupada, ele aproveita para se esgueirar discretamente pelos bastidores. Ao passar por uma maquiadora, nota que ela aceita bem as brincadeiras quando vem do apresentador Peter. Mais à frente, vê o telefone desprotegido e não perde tempo. Liga para casa. Do outro lado da linha, sua esposa atende com frieza. Ela está cansada das ausências e promessas quebradas, mas permite que Michael fale com a filha para desejar feliz aniversário. É um momento breve, quase sufocado pelo sinal que anuncia o fim do intervalo. Ao desligar, Michael percebe algo perturbador. O mascote do programa está ali, imóvel, observando-o. Nos bastidores, a equipe de produção debate como lidar com a situação. Eles sabem que memorizar padrões não é tecnicamente trapaça, mas precisam encontrar outra forma de detê-lo. Peter então lembra da rodada do jogador da casa, uma regra esquecida do programa. A ideia desperta uma faísca. Se não podem provar o golpe, podem tentar desestabilizá-lo. De volta ao palco, Peter anuncia ao público que, pela primeira vez, o programa se estendeu além do horário. O público vibra e Michael já soma quase $70 mil. Ele continua girando, acumulando prêmios, até que chega a vez do jogador da casa. Isso significa que alguém da plateia será sorteado para receber o mesmo prêmio que ele conquistar. O nome do escolhido está num cartão à sua frente. Ao abri-lo, Michael empalidece. O nome ali é Lyle, o mesmo homem ligado ao seu passado sombrio. Nervoso, tenta manter o foco e acerta o botão, ganhando uma viagem luxuosa para o Havaí. Peter anuncia que Lyle receberá o mesmo prêmio, e um holofote repentinamente o cega por alguns segundos. Irritado, Michael protesta. Jane, outra competidora, apoia a reclamação, e mais um intervalo é anunciado. Nesse momento, o CEO da emissora chega furioso ao estúdio. Exige saber como deixaram um competidor quebrar o sistema e quer identificar o responsável. Bill mente, dizendo que foi Chuck quem o aprovou. Nos bastidores, Jane confronta Sylvia, alegando favorecimento a Michael. Quando menciona o telefonema que ele fez, Sylvia rapidamente a afasta. Enquanto isso, Michael desconfia que estão tentando manipulá-lo. Fala com Ed, que começa a questionar se o amigo está jogando limpo. Atordoado, Michael sai para respirar, mas descobre que o telefone desapareceu. Chuck o intercepta e o pressiona sobre suas ligações. Em pânico, Michael foge para o estacionamento, onde encontra seu caminhão arrombado e o estúdio cercado por policiais. Desesperado, ele tenta pedir ajuda, mas é ignorado. Confuso, acaba entrando no estúdio errado e, sem perceber, participa de outro programa. Ao ser questionado, desabafa. Tudo o que fez foi por amor à filha, a única razão de ainda estar tentando. O público se emociona, mas Sylvia o arrasta de volta antes que diga mais.
Enquanto isso, Chuck descobre que Bill o culpou por todo o desastre. Os dois discutem, mas são interrompidos pelo operador de câmera. A audiência está enlouquecida. Para o público americano, Michael não é um trapaceiro, é um herói improvável. Se eles jogarem suas cartas corretamente, eles poderiam usar isso como uma façanha de publicidade. O CEO gosta da ideia, e eles concordam que vão ao ar com esse episódio, promovendo o homem mais sortudo da América. O show continua, e Michael continua vencendo. Chuck retorna à sua mesa para chorar em privado, e olha para o telefone que levou embora. Quando ele aperta o botão de rediscagem, consegue falar com a esposa de Michael. Logo, o dinheiro de Michael passa da marca de os 100 mil reais, o que em 2025 seria equivalente aos 300 mil reais. A equipe de produção está comemorando, apenas para congelar quando Peter anuncia que há uma chamada especial para Michael. Chuck coloca a esposa de Michael no ar, e ela o insulta, dizendo que está cansada de seus truques. Ela pede que ele assine os papéis do divórcio antes de desligar. O estúdio fica em silêncio, e nem mesmo Peter sabe o que dizer. Michael surta e sai da cadeira, então eles fazem outra pausa. A equipe de produção entra em pânico e tenta descobrir quem fez isso, mas o técnico de som diz que recebeu uma nota assinada por Bill. O editor aponta que pode cortar esse segmento e que eles deveriam continuar jogando. No entanto, Sylvia informa que Michael se recusa a voltar. Bill vai falar com ele e o informa que eles sabem o que ele está fazendo, mas não podem impedi-lo. Se Michael quer o dinheiro, ele deve terminar o jogo. Quando Bill o chama de estrela e de herói nacional, Michael concorda em voltar, contanto que o deixem ligar para sua esposa primeiro. Ele atende o telefone apenas para perceber que não é corajoso o suficiente para falar com ela. Então retorna ao show sem fazer a ligação. Na rodada seguinte, Michael passa a vez para Ed. A multidão celebra sua gentileza, enquanto a equipe de produção fica em choque. Bill, furioso, quebra o prato de souvenir. Eles concordam em exibir esse episódio apenas uma vez e depois enterrar a história para sempre. Após Ed e Jane jogarem, a vez é passada de volta para Michael, que tem apenas uma rodada restante. Ele escolhe parar o botão com os olhos fechados. 2 semanas depois, a família de Michael está assistindo ao show. Lyle fica irritado e desliga a TV antes de levar a menina para a escola. A esposa de Michael volta a ligar a televisão e descobre que ele ganhou tudo. Na tela, Peter pergunta o que ele fará com o dinheiro, e Michael responde que não sabe. Isto é baseado em uma história real. Após o episódio de Michael, a rede adicionou 27 padrões ao quadro e definiu um limite de 75 mil para os ganhos dos concorrentes. E assim termina a história do homem que desafiou o acaso e se tornou uma lenda da televisão americana. Um simples jogador que provou que a sorte pode ser decifrada, mas que também pagou um preço alto por isso. Se você gostou dessa história, deixe seu like, comente o que achou e me conte. Você acredita que foi genialidade ou trapaça? Muito obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias incríveis como essa.